Fala galerinha, show aqui do HC. Então, pessoal, hoje a nossa aula é sobre Egito Antigo, beleza? E como já é de praxe aqui do canal, a gente vai analisar o Egito Antigo através, do anime One Piece, mais especificamente ali o arco de Alabasta, beleza? Então a gente vai buscar ali alguns elementos que estão no anime que também corresponde à história do Egito Antigo, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos aí à nossa vinheta e logo em seguida a gente começa com Egito Antigo, tá bom? É isso aí, galera. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Matias, tá? Sou professor de História. Esse é o meu Instagram, professor, prof, underline Fábio Mati, tá? Me segue lá no Instagram, tá bom? E a gente vai dar início aqui à nossa aula de hoje, falando sobre o Egito, né? Mais especificamente ali Alabasta, tá? Então, se você gosta, de anime, curte, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? E assim a gente vai aprendendo cada vez mais, beleza? Então não custa nada, tá? Sei que você vai adorar essa aula, tá bom? E assim você já vai aprendendo um pouco mais sobre o Egito Antigo, tá? E aí quando chegar lá na sala de aula com o professor, você vai arrasar, ter conteúdo para debater com o professor, beleza? Então vamos lá, pessoal. Elementos aí de One Piece, né? Alabasta. Então, como é que a gente vai analisar? Primeiro de tudo, a gente tem que aprender aí sobre o Egito Antigo, tá? Então, o que eu preciso saber aí sobre o Egito Antigo? Eu preciso saber que eu preciso saber sobre a formação do Egito Antigo. Então, olha aí que tem as pirâmides, né? Tem a Esfinge, uma região um pouco desértica, né? Vai ser salva ali pelo rio Nilo, né? Então, a gente viu, até na própria aula presencial, né, tudo, que as primeiras civilizações elas vão se formar ali próximo de rios, lagos e mares, tá? Então, próximo de água, tá bom? Para favorecer ali a agricultura, né? Então, a água vai ser a fonte ali de abastecimento para toda a civilização, tá? Então, o Egito não vai ser diferente, beleza? Já uma característica lá do One Piece. O One Piece, a gente tem ali uma revolta devido à falta de chuva, à escassez. Então, o Rei Cobra, ele é praticamente deposto ali porque ele tem um dispositivo, né? A galera pensa, né? Que ele tem um dispositivo que faz chover na capital, porém nas cidades ali ao redor não chove. E aí a população pensa que ele utiliza aquele mesmo dispositivo que a Nami usa para fazer chover na capital, sendo que não é verdade. Tá? Na capital também passa por dificuldade da mesma forma do que nas periferias, tá? E o nosso vilão do One Piece, Crocodile, vai usar isso como, ferramenta ali de massa para fazer com que a população fique contra o rei, tá? E aí ele consegue assumir o governo, tá bom? E no Egito, como é que se dá essa formação do Egito antigo, né? Então, no Egito, a gente vai ter a divisão aí entre Baixo e Alto Egito. Vejam que o Baixo Egito ele fica ali próximo do delta do rio Nilo. O que é o delta? É aquelas ramificaçõezinhas, tá?
são essas ramificações aqui, né? Essas ramificações aqui próximo da saída para o mar, tá bom? Isso é que a gente chama de delta, tá? E aí, o Alto Egito, né, vai ser essa parte aqui mais abaixo, mais ao sul, tá bom? Vejam que ele está sempre próximo ali do Rio Nilo, tá? Essa região aí do Rio Nilo, até chegando ali já pegando o gancho para a Mesopotâmia, a gente vai chamar de crescente fértil, tá bom? Porque as civilizações antigas, elas vão se fixar próximo dessas regiões porque são as áreas mais férteis. Como eu já falei, próximo de rios, lagos e mares, tá bom? Então a gente tem aí esses dois Egitos, né? Então, ó, o Egito vai ser formado por pequenas comunidades chamadas nomos, e os seus governantes vão ser chamados de nomarcas, tá bom? Então não esquece, nomos são as pequenas comunidades e os nomarcas são os seus líderes, tá bom? Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os nomos foram unificados em dois reinos, o do Alto e o do Baixo Egito, como eu falei para vocês, tá? E depois a gente vai ter uma guerra entre esses dois Egitos, né? E ele vai ser unificado. E aí vai surgir o que a gente conhece de Egito Antigo, tá bom? Então o rei Menés, ele vai guerrear, né, com o Baixo Egito e aí vai unificar o Egito, tá bom? O Alto Egito vai dominar o Baixo Egito. E aí surge ali o primeiro faraó, tá bom? Então ele deixa o título de rei de lado e se intitula faraó, porque agora ele vai ser o Deus na terra, tá bom? Então ele vai representar ali uma figura divina, tá certo? E como a gente sabe, o Egito antigo, ele é politeísta, tá bom? O que que é politeísmo? Poli vem de vários, teísmo de Deus. Então são vários deuses. Eles acreditam em vários deuses. Como a gente já deve ter ouvido falar, né? Escutado por aí. Anubis, Osíris, Horus, tá? Que são deuses egípcios, tá bom? Tem até uma série agora da Marvel, né? O Cavaleiro da Lua, que traz esses elementos para a gente também, né? Os deuses egípcios lá e tudo mais, beleza? Então, o Baixo Egito ele vai ser dominado pelo Alto e aí surge o Egito Antigo que a gente conhece, tá? Com vários elementos, beleza? Então, ó, o que a gente tem aí no Egito Antigo? A gente tem as maravilhas, né? A cultura egípcia é muito rica, bela, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre elas, tá certo? Bom, então a gente tem aí o Egito, né? Como ele é conhecido. E quando a gente fala de Egito, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, das pirâmides, tá bom? As três pirâmides de Gizé, né? É a pirâmide de Kelps, Miquerinos e a pirâmide de Khafre, tá bom? Então a gente tem aí essa imagem que fica na nossa cabeça. Quando a gente fala Egito Antigo, já vem pirâmide. Tá? Mas o que é uma pirâmide? Para que ela serve? Uma pirâmide nada mais é do que um monumento, né? Um túmulo sagrado. Tá bom? Então, cada faraó vai construir a sua pirâmide para que quando ele morrer, o seu corpo vai ser guardado ali e ele possa retornar,
Após a morte, né, ele retorna, vai para o tribunal de Osíris. Se, né, ele for julgado como uma pessoa digna, ele volta para continuar o seu papel aqui na Terra. E aí o corpo dele é guardado na pirâmide para poder ele voltar e usar o mesmo corpo, tá bom? Então as pirâmides elas serviam para isso, para guardar o corpo do faraó. Não somente o corpo, mas toda a riqueza do faraó era depositada ali, tá? Então a gente tem aí as pirâmides como elemento, como túmulo, né, para os faraós, tá? E aí alguns alunos já me perguntaram, professor, e a rainha, né? Onde é que é colocada a família do faraó? É nas pirâmides também? Não, tá? Nas pirâmides somente o faraó, tá? E aí vocês estão vendo aí que tem umas pirâmides menores, né? Ali são de altos funcionários, tá? Pessoas ali próximas ao faraó. A rainha, né, a família real ali do faraó, eles vão ter um templo específico, que é o que a gente vai falar mais na frente quando estiver falando dos elementos do próprio anime One Piece, tá bom? Vou mostrar para vocês. Então, o rio Nilo foi vital para o desenvolvimento da civilização egípcia. Então vejam que na antiguidade as civilizações elas só vão conseguir se estabelecer por causa dos rios, tá? Então o rio Nilo ele foi fundamental para a civilização egípcia, tá bom? A cultura egípcia é rica em mitologia, arte e arquitetura. Então a gente já falou um pouquinho aqui, né, sobre a cultura egípcia, a mitologia, os vários deuses, a mumificação é um ponto, né, importante. Para que os egípcios vão desenvolver a mumificação? Essa mumificação é o processo para que o corpo fique em perfeito estado, tá? Para quando retornar do tribunal de Osíris, o corpo esteja, né, apresentável ali, a pessoa possa usar novamente. Então, eles vão mumificar, né, enrolar o corpo com aquelas faixas, embalsamar, né, botar alguns óleos para manter o corpo em perfeito estado, tá bom? E eles vão perceber que alguns órgãos eles têm que ser retirados, porque senão o corpo entra em estado de decomposição. E aí a gente tem um avanço da medicina quanto a isso, tá? O corpo do faraó vai ser trabalhado, retirado os órgãos, colocado em urnas funerárias, tá? São pequenos jarros ali que eles guardam os órgãos e deixam ali de lado para quando o faraó retornar, só pega ali os seus órgãos, né? Recoloca ali no lugar e pronto, tá tudo certo, volta a viver, tá? E assim eles mantêm o corpo em perfeito estado, tá bom? Então, os arqueólogos eles já encontraram, né, vestígios em pirâmides, até mesmo fósseis dos faraós antigos que estavam, né, praticamente intactos, tá bom? Então a gente tem essa cultura egípcia, a questão da arte. Vou mostrar para vocês já já uma pintura, né, egípcia. É a arte feita lateral, né, lateral, o corpo todo em perfil, né, de frente ali o corpo e a cabeça de lado, tá certo? A arquitetura, né, a construção das pirâmides, como que aquela galera, né, na antiguidade consegue construir um monumento grandioso desse, né? Então a gente tem vários estudos sobre isso. Tem a teoria de que eles vão trazer os blocos gigantes, né, blocos de pedra gigantes ali pelo rio Nilo, né, até chegar em um determinado ponto. Depois vão colocar puxar, né, esses blocos de pedra rolando, né, por cima de troncos de madeira, tá?
Outros vão fazer teorias sobre algumas rampas, né? Algumas rampas circulando a pirâmide até chegar no topo. E aí eles vão construindo desde a sua base até o topo da pirâmide, tá certo? Também essas pirâmides, elas são verdadeiros labirintos, tá? Porque, querendo ou não, o faraó deixa sua riqueza ali e algumas pessoas vão poder roubar a riqueza daquele faraó, né? Entrar nas pirâmides. E aí as pirâmides começam a ser construídas como verdadeiros labirintos, tá? Para que não seja penetrado facilmente, para que não seja roubada, tá bom? Então a gente tem essa configuração aí das pirâmides, tá? A arquitetura aqui com o próprio Imhotep, né, que é um personagem tanto real, né, do Egito Antigo, como um personagem daquele filme A Múmia, tá? Então, o Imhotep ele foi um arquiteto do faraó. Ele fez a pirâmide do faraó, né? Ele construiu ali, ele arquitetou, né? Porque a construção mesmo quem faz são os escravos, tá? Então, os escravos eles são obrigados a erguer essas pirâmides, tá bom? Conduzir os blocos de pedra até onde se encontra a pirâmide em construção e ali colocar cada bloco no seu devido lugar, tá bom? O Egito possui dos mais antigos sistemas de escrita que são os hieróglifos, tá bom? Então ali as pessoas vão conseguindo registrar as suas informações, beleza? E aí o turismo no Egito atrai milhões de visitantes anualmente. Então já as pirâmides, né, são abertas à visitação. A gente tem o templo, né, os templos ali das rainhas, que também agora está aberto para visitação, tá? Então a gente vai ver aqui alguns elementos que a gente encontra no One Piece e que está presente na história do Egito Antigo, tá bom? Claro que tem muita coisa sobre o Egito para se falar, tá? E eu já deixo logo, né? Já digo logo aqui. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve mais uma vez, tá bom? Você já vai aí se inscrevendo, tá? Já ativa o sininho, já deixa no comentário aqui se você quer uma aula completa só sobre o Egito, beleza? E aí eu faço para vocês, tá? Então não deixa de procurar, de tentar manter ali o conhecimento, tá? Se você está gostando, deixa aí no comentário o que você achou do vídeo, tá bom? Da aula, né? E já pede, né? Já pede uma outra aula. Ah, professor, quero uma aula sobre Roma, quero uma aula mostrando sobre Idade Moderna, tá? Sobre a Idade Média. Então, pode mandar aí nos comentários que eu vou atender, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os elementos aí? Então, veja bem aí. As pirâmides. Olha a pirâmide lá do Crocodile, né? O, o templo lá do Crocodile, né? O castelo dele, tá bom? A gente viu que a Vivi, ela tem uma espécie ali de pato misturado com avestruz, né? Grande, consegue carregar ela, né? Então, a gente tem aqui no Egito a figura do dromedário e dos camelos, tá bom? Então tá ali na imagenzinha ali, perto das pirâmides, tá certo? Segundo ponto é as vestimentas. Olha as vestimentas aí. Eu coloquei essa imagenzinha de uma arte egípcia para vocês verem que aqui na cabeça dele aqui, ó, a gente tem um tecido, tá bom? A gente tem um tecido cobrindo aí a cabeça, o cabelo, né? Até mesmo devido ao forte sol, tá? Agora olha aqui na imagem do One Piece, né? A gente tem o Zoro ali também usando esse tecido, a Vivi ali em cima de um camelo, né? Ó, tem um camelo também no
desenho, né? No anime, aliás, né? Corrigindo aqui, no anime. A Nami ali também, né? Usando esse tecido na cabeça, o Luffy, o Soap, tá bom? Então, são vários elementos que o Oda, né? Grande mangaka, né? Oda, Eiichiro Oda, colocou, tá? Pegando elementos reais, né? E introduzindo na sua obra, tá bom? Vamos ver outro elemento. Olha esse elemento, cara. Nefertari, rainha Nefertari. Então, foi uma rainha egípcia, tá? Foi a esposa do Ramsés II, tá bom? Ela foi vista como a rainha mais bela de todas, tá? A pessoa, quando fala de rainha egípcia, só lembra da Cleópatra, né? Mas tivemos aí a Nefertari, Nefertiti, tá? Que fizeram muito pelo Egito, tá bom? Tem relatos de que a própria Nefertari negociou uma, uma situação de paz entre Egito e o reino de Cuxi, tá certo? O reino ali da Núbia. Então, olha a importância dela para a história egípcia. E aí o mestre Oda, né? O mestre Oda foi lá e colocou, né? Fez uma homenagem aí a Nefertari, colocando a família real de Alabasta como a família Nefertari. Tá? Então a gente tem aí Nefertari Cobra e Nefertari Vivi, tá? Sem contar Nefertari Lili, tá? Que é essa figura aqui emblemática aqui, tá bom? Ó, essa figurazinha aqui, ó, tá? Que, né, dizem aí as más línguas que essa Nefertari Lili é Imu-sama, né? Mas aí já é teorias, não foi confirmado ainda, são, né, coisa aí do anime que está atualizando, tá bom? Isso é coisa de teorias, tá? Então vejam que o Oda ele está sempre buscando homenagear as figuras que são retratadas em cada arco, tá bom? Esse arco de Alabasta diz muito sobre o Egito. O próprio Crocodile ele comeu a fruta da areia, né? Que é uma representação do Egito. Tá? Ali o deserto, aquela situação toda, tá bom? Os oásis, né? Que são regiões de vegetação com água em abundância, tá bom? Então, o Oda está sempre buscando esses elementos para homenagear dentro da sua obra, tá? Então vejam aí a homenagem feita à grande rainha Nefertari, tá bom? O, essa aula, né? É uma aula para a gente introduzir alguns elementos do Egito Antigo. Como eu falei para vocês, tem muita coisa, né, sobre o Egito para se falar, tá bom? Mais uma vez eu peço, não vai, você não vai gastar nada, você não vai ter que pagar nada. Simplesmente, ó, senta o dedo aí no like se você gostou dessa aula, tá bom? Já mais uma vez eu peço, se inscrevam no canal, isso é importante para fazer o canal crescer, tá? Fazer com que eu traga aulas mais dinâmicas, tá bom? Então fica a dica aí para vocês. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com os colegas, tá? Vamos fazer com que essa aula chegue para mais gente, tá bom? E se você quer uma aula completa sobre o Egito, ou até mesmo sobre outro tema, você pode pedir aqui nos comentários, tá bom? Deixe seu comentário, vá lá, diga o que você achou da aula. Professor, gostei, parabéns. Olha, não gostei, faltou isso. Que aí eu trago uma outra aula mais completa, tá bom?
Então é isso e Jané. Até a próxima.